Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Espero que todos tenham passado um tempo maravilhoso com sua família e amigos. Bem-vindos de volta. O mercado de ações está aberto, mas não espere muitos movimentos na sexta ou na próxima semana, pois ainda é época de festas e os volumes devem ser menores agora. No vídeo de hoje, vamos falar sobre empresas de pequeno porte agora. Empresas de pequeno porte, como vocês vão ver, acho que a definição precisa mudar, pois há empresas pequenas, médias, grandes e mega empresas. Mas a diferença entre todas elas é bastante ridícula. É claro que ao falarmos de pequenas empresas, geralmente as consideramos pelo potencial de multiplicar o investimento. Então vamos falar sobre alguns nomes agora. Para quem não sabe, empresas de pequeno porte geralmente são aquelas cujas ações têm valor de mercado entre 250 milhões e 2 bilhões. Agora, neste vídeo, vou expandir um pouco esse valor para cerca de 5 bilhões porque, bem, eu ainda considero que 5 bilhões ainda é considerado small caps. Por que analisamos essas empresas? É pelo potencial de crescimento? Simples assim. Quando você olha para uma empresa que vale 500 milhões, 8 bilhões, 2 bilhões, você basicamente está tentando chegar muito cedo. Você está olhando para empresas que sim, têm menos cobertura. Claro, isso tem um risco maior. Se você está buscando uma recompensa maior, vai ter que aceitar um risco maior e também muito mais volatilidade. Já discutimos bastante sobre o risco em outros vídeos, pois para alguns pode ser maior que para outros. Não, é só uma empresa menor. Eu ainda entendo porque estou investindo nessa empresa. Então, para mim, os riscos são aproximadamente os mesmos do que se eu tivesse que comprar uma empresa que vale 20 bilhões, 50 bilhões, certo? Porque o risco é aquilo que você não entende, ou que talvez você não tenha previsto para o futuro. Isso ocorre independentemente de você investir em empresas de 100 bilhões, 500 bilhões ou até mesmo de menor capitalização. Mas sim, quando estamos analisando esses nomes, estamos buscando, é claro, altos retornos. Neste vídeo vamos analisar Root, Shift 4 Oscar, Delocal, Transmedics e Sezzle. Eu poderia ter adicionado muitos outros nomes, é claro, e quando falarmos sobre a Root, é claro, vamos falar um pouco sobre a Lemonade também agora. Como você pode ver, uma empresa como a Sezzle, no acumulado do ano, tem se saído muito bem, e uma empresa como a Transmedics tem tido um desempenho excelente este ano. Há, é claro, muita volatilidade. Uma empresa como a Delocal também está indo bem no acumulado do ano, mas tem sido bastante volátil. A Oscar ainda sobe cerca de 10%, mas já esteve bem mais alta antes. Shift 4 está enfrentando dificuldades e acumula queda de quase 40% no ano. Mas, novamente, você não está investindo no desempenho passado da empresa, você está investindo no desempenho futuro da empresa. E aí tem a Root, que ficou estável no ano, mas já esteve muito mais alta. Vamos analisar essas empresas. Um resumo rápido do ocorrido. Lembro que possuo algumas delas, como vocês sabem. E se houver outras empresas de menor capitalização nesses tipos de setores que vocês queiram que eu analise, por favor me avisem aí na seção de comentários abaixo. Não citem empresas sem receita ou similares, como Quantum Nuclear. Essas empresas não me interessam. Se você gosta desse vídeo, clique em todos os botões. Agradeço muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição. Comentários sobre as 10 melhores ações ou acesse Fulcom/CouchInvestor. Obrigado. E claro, como você já sabe, um agradecimento especial à Fiscal AI, anteriormente FinChat, por patrocinar este vídeo e por ser um parceiro incrível do canal em 2025. Se você ainda não fez isso, pode conferir. Tem um link na descrição. Algum comentário fixado? Você vai ganhar 15 de desconto se não for bem, se ainda não tiver experimentado antes. Sei que muitos de vocês já experimentaram e são assinantes. Então, se você é novo, também pode usar o Fiscal Pro por 2 semanas de graça. Você terá acesso a todas essas informações, a transcrição, resumos e poderá fazer perguntas específicas. Há muita coisa que você pode fazer nessa plataforma. Novamente, você pode experimentar. Se não gostar, tudo bem. Assista aos vídeos e receba as informações de graça. Certo, então primeiro vamos falar sobre a Root, que provavelmente é, na minha opinião, a menor empresa do grupo. O valor de mercado agora é de 113 bilhões. Essa empresa valorizou 1.664% em 3 anos. Em 12 meses caiu 24% e no ano subiu só 12%. E como você pode ver, está passando por uma queda de quase 60% no acumulado do ano. Agora, o que aconteceu e por que isso? E claro, estamos de volta aos meus belos gráficos feitos por NanoBanana. Claro, isso parece muito bom, porque os dados que eu coloquei são os dados corretos.
Se você só pedir para ele encontrar coisas, pode acabar recebendo dados incorretos. Por isso, é importante sempre enviar os comunicados à imprensa ou registros da Securities and Exchange Commission que encontrar. E então você começa a pedir para gerar algo assim. Então, Root, é claro, é uma empresa de tecnologia de seguros, por isso você está vendo aqui a comparação com a Lemonade. Então, a Root é muito mais focada em automóveis primeiro e a Lemonade é mais generalista. Locatários, proprietários, animais de estimação e também carro, o que pode ser uma coisa muito boa para você, porque talvez você não queira, talvez você não vá querer. Uma empresa que está focada apenas em um setor específico. Então, quando você olha para o que a Root faz, é precificação baseada em comportamento, certo? Você tem até 3 semanas de coleta de dados pelos sensores do celular. Eles também estão tentando eliminar as pontuações de crédito e 73% da precificação vem dos dados comportamentais. É assim que você consegue cotações precisas e personalizadas, como faz a Lemonade. Porque toda a indústria de seguros é assim. Ok, você é homem, você é mulher, esses são os preços. Não importa se você dirige como uma pessoa normal ou se você não dirige como uma pessoa normal. Se você só dirige à noite, ou se você só dirige durante o dia, ou se você dirige só quando o tempo está ruim, ou só quando o tempo está bom. Agora estamos entrando em eu diria, estágio onde sim, o preço do seu seguro vai ser muito diferente do de outra pessoa. Agora, por que as ações despencaram? Resumindo, a lucratividade já estava precificada e os lucros extraordinários resultaram na realização de lucros, como vimos no início do ano. Eles aumentam gastos com P&D e marketing, pressionando margens no curto prazo. Tudo bem. Se acredita que eles podem ganhar mais mercado, aceita uma perda temporária por lucro e crescimento futuros. Há também a questão da sazonalidade e das perdas contábeis. Maiores pedidos de indenização por tempestades e custos fora das garantias da Carvana geram prejuízos líquidos temporários. A parte da Carvana mostra que isso é positivo, porque isso significa que a parceria deles com a Carvana é muito boa, o que nos leva à parte da vantagem competitiva aqui. Então eles capturam detalhes granulares da direção 10 vezes por segundo. Eles têm parceria com a Carvana, o que reduz o custo de aquisição. Eles podem recusar os 10 a 15% de motoristas mais arriscados devido a esse período de 2 a 3 semanas em que verão os dados. Eles dizem, não gostamos do que vemos, então vamos rejeitar você. Isso, claro, reduz o risco deles. Agora, como você sabe, estamos entrando em uma era em que, sim, cada vez mais carros serão carros inteligentes ou veículos autônomos. Então, isso é um obstáculo ou uma vantagem para as seguradoras? Como você pode ver, a curto prazo isso é uma vantagem. Por que carros mais seguros? Menos sinistros, mais prêmios, uma melhor relação de perdas. Mas a longo prazo, novamente, quando eu diria que a maioria dos carros nas ruas vai ser autônoma. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas provavelmente vai acontecer eventualmente. Então, a responsabilidade vai passar para os fabricantes, então o mercado de automóveis pessoais vai diminuir substancialmente, e isso exige uma mudança para a responsabilidade de produto de frotas. Então todo o jogo aqui vai mudar, mas por enquanto eu realmente acho que há muito mais ventos favoráveis do que contrários. Se observarmos o terceiro trimestre, isso fica claro de forma geral. De modo geral, ainda é um negócio bem administrado, com apenas 1 bilhão em valor de mercado ainda crescendo rapidamente e se tornando cada vez mais lucrativo. E um dos aspectos mais importantes ao tentar buscar potenciais multibaggers em empresas de menor capitalização é que ela está operando em um mercado bastante grande. O setor de seguros, especialmente de automóveis, é um mercado muito grande. Quanto à perspectiva, eles veem políticas aceleradas de crescimento forçado, aumento do investimento direto em marketing de P&D, e é por isso que estabelecemos uma pressão de curto prazo nas margens. E então eles esperavam ventos contrários sazonais no quarto trimestre, afetando a razão de perdas. Acho que toda outra empresa por aí diria a mesma coisa. A ação está atualmente em torno de 74. Sim, no final de novembro ela realmente caiu abaixo disso, mas depois se recuperou rapidamente. Anteriormente, há um ano, essa região também era um tipo de área de suporte. Será que vai servir como uma área de suporte novamente desta vez? Digo, até agora tem sido. Vamos ver, estamos no final do ano de novo. Volume mais baixo, então movimentos maiores vão acontecer no início de 2026. Mas se você procura de novo uma dessas empresas, ok, não pode dizer isso. Estava em 181, então deveria voltar para 181 nos próximos 12 meses. Não, só vai voltar para esses níveis se, claro, eles conseguirem convencer o mercado de que merecem negociar a preços mais altos. Porque a execução continua sendo muito boa, e eles continuam sendo cada vez mais lucrativos. Agora, curiosamente, Lemonade, que ainda não é lucrativa.
Analistas de Wall Street dizem que eles devem ter fluxo de caixa livre positivo em 2026. Mas aqui você pode ver exatamente o oposto. Enquanto Root atingiu o pico, Lemonade parece ter chegado ao fundo do poço e subido para 80 por ação. Esta é, claro, em termos de valor de mercado, uma empresa maior do que a Root, mas ainda muito pequena no grande esquema das coisas. Passando para uma empresa sobre a qual falamos muito mais recentemente, e essa, claro, é a Oscar Health. Oscar é uma empresa que vale pouco menos de 4 bilhões. Como você pode ver, no acumulado do ano, ela subiu apenas 103%. Se olharmos os últimos 3 anos, ela subiu bem mais. Já nos últimos 12 meses ficou estável. Mas quero dizer, subir 53 não é realmente tanto assim. Mas sim, desde o seu pico, está passando por uma queda de 335 agora. Falamos muito sobre Oscar nas últimas semanas por causa de toda essa conversa sobre a situação, certo? Indo para 2026, os créditos aprimorados do ACA vão ser estendidos ou não. Atualmente não estão e não serão estendidos. Oscar voltou a projetar lucro para 2026, sabendo. Assumindo que os subsídios ampliados não serão estendidos, o mercado AC ainda vai existir, mas esses subsídios ampliados não serão estendidos. E por isso, eles precificaram de acordo para 2026, e se as coisas não forem tão ruins quanto eles esperam em 2026 bem, isso é muito bom para a empresa. E também será bom para os clientes porque eles vão receber algum dinheiro de volta. E então, com Oscar novamente, o que vimos antes é isso. O problema no terceiro trimestre foi o aumento da morbidade, mas já sabíamos disso desde o segundo trimestre e de outras empresas. A perda médica aumentou para 885. Para quem não sabe, aqui diz de forma bem simples, 885 em sinistros para cada 100 de prêmio. Então, claro, há muito pouco espaço para obter algum lucro. Quanto menor esse número, melhor. No fim, sim, eles ainda estão aqui perdendo dinheiro. Sobre os pontos positivos, destaca-se a eficiência operacional. Despesas gerais e administrativas caiu para 175, enquanto a receita subiu 23%, crescendo mais rápido que as despesas, como mencionado. Isso vem melhorando, se estabilizando, melhor do que se temia, e por isso a ação reagiu positivamente. Mas isso realmente não durou tanto tempo, como você já viu antes. Quanto a 2026, eles, claro, esperam aumentos massivos de preços, um posicionamento competitivo e, claro, graças à integração de inteligência artificial com Oswald, que é alimentado pela OpenAI. Novamente, eu realmente acho que por serem uma empresa tão pequena em um mercado enorme, e por terem a tecnologia como prioridade, assim como a Aero e a Lemonade, isso também os faz se mover muito mais rápido. Trate os clientes melhor porque você consegue esse aspecto personalizado nisso. Sim, você pode fazer isso de forma muito eficiente. No geral, o último trimestre foi um bom trimestre, especialmente porque sabíamos o que ia acontecer. Eles nos disseram, claro, que a utilização está melhorando, o que novamente tanto faz, temos notícias muito ruins em um determinado setor e de repente as más notícias não são tão ruins quanto o esperado. Você verá uma ação reagir de acordo, nesse caso, subindo. Eu realmente espero que as coisas melhorem significativamente em 2026 e veja se eles conseguem voltar à lucratividade em 2026 e alcançar suas metas de 2027 de 5 de margem operacional e 2,25 de lucro por ação em 2027. Quero dizer, isso está muito barato hoje. Agora estamos em cerca de 15 pessoas permanecendo nesse número nos últimos dias. Já estamos no meio do intervalo. De 135 que caiu até 16, 17 ou algo assim, eu acho que vamos voltar para 135,13. Eu não acho. Novamente, a maioria dos gaps é preenchida, mas nem todos são, passando para o Shift 4. Outra ação que eu possuo por causa do potencial de multiplicação, claro, no acumulado do ano a ação caiu. 40%, eu não estou com uma queda de 40%. Minha média está em 70 e poucos, mas caiu 40% no ano. Agora, passando por uma queda de 48% desde o pico no início do ano, essa é uma empresa que 44 bilhões, claro. É uma empresa que era liderada anteriormente por Jared Isaacman, que agora está liderando a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Não é algo novo, tem sido assim nos últimos meses. Essa também é uma empresa que faz bastante fusão e aquisição, e isso já funcionou muito bem antes. Claro, eles fizeram a grande com a Global Blue. Ainda fica a dúvida, qual é o retorno sobre o investimento? Quão eficientes essas empresas podem ser juntas? E sim, eles provavelmente vão continuar comprando empresas menores para crescer e conquistar mais participação de mercado.
Esse também é um dos argumentos que as pessoas usam contra as empresas, dizendo que elas precisam adquirir outras empresas para crescer. Sim, isso faz com que cresçam mais rápido de forma não orgânica, mas ainda assim estão crescendo organicamente, o que é positivo. Outro ponto negativo, ou apenas um ponto que foi levantado, que é válido, é a situação da dívida atualmente. Com relação à situação da dívida, não faz muito tempo eles realmente levantaram mais dinheiro sobre o qual já falamos antes. 434 milhões de euros. 55 notas seniores com vencimento em 2033, que foram precificadas a 1.025, o que significa que os investidores estavam dispostos a pagar 1.025 para cada 100. É um negócio bem interessante agora. Esse dinheiro são notas seniores não conversíveis, ou seja, não diluem os acionistas no futuro. O que você faz com esse dinheiro é, claro, substituir a dívida ruim por uma dívida mais limpa. Notas conversíveis, como você pode ver bem aqui. Se for pago em ações, isso causa diluição, mas se você puder pagar em dinheiro, não há diluição e você protege os acionistas. Agora, com relação a 2025, basicamente este é o cenário novamente. Já discutimos isso. 2025 terá prejuízo, medo do crescimento, lucro por ação abaixo do esperado, mais gastos e fusões e aquisições. Qual o retorno do investimento? Sua dívida aumentou. Mudança na empresa. Tudo isso nos levou bem a um ano de desempenho abaixo do esperado. Agora, o recente sinal de recuperação veio com volume recorde acima de 50 bilhões. Margens se estabilizam, receita de assinatura subiu 37 e já mostram sinais de alavancagem. Sobre o Catalyst de 2026, há expansão europeia e outros mercados, incluindo novos segmentos. A bilhetagem e uma reavaliação de valor vão acontecer porque o mercado vai passar a ver essas empresas como na verdade, é uma empresa em crescimento e, bem, está se tornando cada vez mais lucrativa. Claro, nós temos uma meta de médio prazo, que é aquele fluxo de caixa livre ajustado. $1 bilhão de fluxo de caixa livre ajustado como taxa de saída para 2027. Se eles estiverem no caminho certo para fazer isso bem, sim, eu acho que o mercado vai reavaliar essa empresa para cima. Isso, claro, nos leva a isto. Ainda estamos aqui em torno de 65 por ação. Já estivemos lá, tem sido uma luta voltar a ficar acima e bem acima dos 70 por um tempo. Acredito que ao iniciarmos 2026 mais impulso nos negócios, trará impulso às ações. Como eu disse, quando olho para esse tipo de empresa, estou olhando para empresas com um valor de mercado pequeno e um mercado total endereçável super grande. O crescimento e a execução existem e mais cedo ou mais tarde o mercado vai notar, mesmo que demore. Olha, se quer multiplicadores, precisa de paciência. Indo para outra que testou nossa paciência, a Local. No ano, a Local subiu 22%. Ela chegou a subir um pouco, mas caiu muito no início do ano. É uma empresa que vale 42 bilhões novamente, uma fintech, América Latina, empresa de rápido crescimento e já lucrativa. E o mesmo acontece com a Dlocal. Apesar de muito barulho, ainda é uma empresa incrível que está crescendo bastante rápido, especialmente quando você olha para o total de pagamentos processados, que aumentou 59% ano a ano. Esse foi o quarto trimestre consecutivo com mais de 50% de crescimento e sem sinais de desaceleração, com taxas de retenção incríveis de 149%. Tudo isso é ótimo. Já discutimos o crescimento da receita e do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado. Também falamos dos riscos e problemas ocorridos antes e no último trimestre, devido à nova volatilidade na Argentina, reduzimos a exposição em títulos e planejamos sair deles em breve, já que o cenário macroeconômico segue desafiador. A nova tarifa sobre produtos de baixo valor já estava desacelerando um mercado-chave, o México. A desvalorização da moeda, como na Bolívia, e a redução na participação da carteira são parte do processo, especialmente no caso do Egito. A margem bruta caiu um pouco e o mercado entrou em pânico novamente. Talvez aconteça como no ano passado. O que aconteceu no Monte Carlo Rabernade, no Rabernade de Barcelona e no de Madrid. E aqui estamos nós, estamos em Roma. Mas não, o que vimos aqui é que certas partes do negócio deles experimentaram uma desaceleração em um trimestre. Eles também nos informaram que, especialmente no Egito, já notaram melhora. Então, com relação à taxa de comissão novamente, todo o foco que eles nos disseram aqui é sobre o total de pagamentos processados. Eles ainda esperam que o crescimento do total de pagamentos processados supere a perda nas taxas de comissão. Novamente, ao investir em uma pequena empresa local sul-americana em mercados emergentes. Sim, essas coisas, especialmente a volatilidade, os ventos contrários, as desvalorizações cambiais, fazem parte desse investimento.
Você precisa saber disso, mas olhando o panorama geral, trata-se de uma empresa em rápido crescimento, lucrativa e bem administrada, o que me leva novamente à ação em torno de 14. Tivemos, claro, aquele grande salto há 2 trimestres, fomos de cerca de 11, 12 até 165. E então sim, tivemos um movimento lateral. E então quase todo o gap foi preenchido. E então, por volta de 12, a ação voltou e se recuperou. E agora ainda estamos aqui em torno de 14, que também está próximo das médias móveis diárias de 50 e 100 dias. Indo para Cesar Fintech Small, compre já e pague depois. As ações da empresa sobem 617% no ano, mas atualmente caem quase 60%. Estava passando por uma queda de 71, 72% em meados de novembro. Esta é uma empresa que vale 25 bilhões, e sim, agora voltou a ser lucrativa. Por quê? O que aconteceu aqui? Por que vimos uma correção tão grande? Bem, é um pouco como uma rota aqui também. Vimos uma nova redefinição de avaliação e compressão múltipla. Não pelos resultados ruins, mas porque a ação subiu muito. E sim, estava crescendo mais rápido antes, ainda está crescendo rápido agora, mas não tão rápido quanto antes. O valor bruto de mercadorias cresceu 59% e atingiu US$ 1 bilhão americanos pela primeira vez. Receita subiu 67% e lucro líquido princípios contábeis, geralmente aceitos, 73% ambos ano a ano. E a taxa de comissão é 112, que é a mais alta entre seus concorrentes. Então, os números são bons. A avaliação não foi boa, por isso você está vendo uma correção tão grande. Mesmo assim, no ano, a ação segue muito bem. Eles mudaram a estratégia, priorizando assinaturas, que agora são seu principal motor de crescimento. Por isso, o Lifetime Value é mais alto e as taxas de conversão também, o que resultou em 568 mil assinantes. Quanto à orientação, ela foi reafirmada e, na verdade, aumentada. Aumentamos o lucro líquido e, por ação princípios contábeis, geralmente aceitos o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado e as provisões para perdas de crédito, com meta semestral entre 25 e 275. Quanto à perspectiva preliminar para 2026, eles esperam uma aceleração do crescimento, um lucro por ação ajustado de 4,35 e refletem fundamentos sólidos, o que exclui lançamentos de novos produtos. Eles também têm uma meta para 2026 de obter uma licença bancária Industrial Loan Company. Isso pode potencialmente funcionar como um banco, reduzindo o custo de capital e, claro, isso vai aumentar as margens. Eles são, como muitas outras empresas de pequeno porte que analisamos, muito eficientes. Eles usam inteligência artificial para ampliar o suporte sem contratar muitos funcionários. Eles aumentaram a produtividade, por exemplo, com chatbots e assistentes de compras, e isso nos leva a isto. Quando a ação estava perto de 50 em meados de novembro, durante a forte queda de muitos nomes em alta, ela também estava sobrevendida. Desde então, ela subiu bastante e agora se mantém acima da média móvel de 50 dias. Acho que 2026 é novamente um ano em que eles vão precisar continuar executando bem para que a ação continue subindo. Indo para a última empresa, a Transmedics, que atualmente vale cerca de 43 bilhões neste ano, a ação quase duplicou, atingindo 912. Sim, ela teve recuos ao longo do caminho. Como pode ver, isso aconteceu sempre. Um recuo de cerca de 26, agora está passando por um recuo de apenas 155. Desde os picos recentes, você pode dizer que esses são fundos mais altos, o que geralmente é bem otimista. A empresa está indo muito bem. Já a analisei antes, no início do ano. Tive ações dela no início do ano, depois consolidei em outros nomes. Eu voltei a analisar quando estava em torno de 100 ou 105 depois do relatório de resultados. Por quê? Sei que muitos de vocês têm esse papel, já tive também, então falava mais sobre isso. Os resultados foram ótimos. Essa empresa executa muito bem. O Chief Executive Officer desta empresa sempre demonstra grande otimismo sobre o negócio. E ele faz o que fala porque vem comprando ações. Se você observar 2025, verá tanto aspectos positivos quanto negativos. Tivemos um bom ano tanto em crescimento de receita quanto em lucro líquido. O lado ruim é o susto com a queda sequencial da receita, mas isso já aconteceu antes. Sempre há impacto sazonal. Compressão de avaliação, sim, talvez como os outros. Mas por outro lado, se a execução continuar tão boa assim, então não acho que devemos nos preocupar tanto com a compressão de avaliação tão cedo. E se isso acontecer, então o mercado só está te dando oportunidades para aumentar a quantidade de ações que você possui.
Depois eles vão expandir para o mercado de rins, com entrada prevista para 2027. Quanto às metas de 2028, ainda esperam 10 mil transplantes, chegando a quase 30 de margem operacional durante minha disciplina de crescimento e proteção de margem. Acho que os 10 mil transplantes são uma meta, mas já estabeleceram 20 mil como objetivo. Basta ver quanto fazem e quanto ganham atualmente. Quero dizer, o caminho à frente, o mercado é bastante grande. Então, acho que li em algum lugar que isso é o Uber dos transplantes. E por último aqui, só para você ter uma ideia visual da sazonalidade que mencionei. Setembro de 2024 você vê uma queda de receita trimestre a trimestre, setembro de 2025 mesma coisa, queda de receita trimestre a trimestre. Isso faz parte da sazonalidade. Você pode dizer, mas veja o que aconteceu antes, não foi assim. A empresa também era muito menor. No último trimestre, tivemos um crescimento de 322% ano a ano. E se você olhar para o que é esperado para o 283, o crescimento do seu valor adicionado depois 192, 175, 205 e 197, esta empresa também superou as expectativas, então estas são as atuais expectativas dos analistas. Não me surpreenderia se tivéssemos 30 de crescimento UVA no próximo trimestre e mais de 20 ano a ano nos seguintes. Como mencionei, a entrada no mercado renal em 2027 deve reacelerar o crescimento. E então, por fim, onde estamos agora? Bem, estamos em 127, logo abaixo da média móvel de 50 dias, logo acima da média móvel de 100 dias. Tivemos uma correção sólida a partir de 155, que foi o início do mês de dezembro. Eu realmente acho que essas correções violentas que temos visto repetidamente representam uma oportunidade para investidores de longo prazo. Em resumo, é isso deste vídeo. Avisem nos comentários se eu deveria estar olhando para outras empresas de menor capitalização que já geram muita receita hoje e atuam em um grande mercado endereçável total. Comentem abaixo e acessem o fiscal.ai para ganhar 15 de desconto. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, bom final de semana, boas festas e feliz ano novo para quem sairá de férias.